Valdemar Costa Neto tem 64 anos, é formado em administração de empresas, é deputado federal e um dos réus do Mensalão. É filiado ao PR, Partido da República, que no passado se chamava PL, Partido Liberal. Valdemar entrou na política seguindo o caminho do pai, Valdemar Costa Filho, prefeito de Mogi das Cruzes, por 4 vezes. Valdemar foi chefe de gabinete e secretário de obras do pai, quando ganhou o apelido de Boy, usado até hoje. O primeiro partido de Valdemar foi a Arena, depois passou pelo PDS, PL até o atual PR. Está no 6º mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo. Valdemar Costa Neto articulou a escolha de José Alencar como vice-presidente na chapa com Lula em 2002. Em 2006, a Procuradoria-Geral da República o acusou de receber cerca de 10 milhões de reais do esquema do Mensalão em troca do apoio de seu partido ao governo. O Supremo Tribunal Federal condenou Valdemar Costa Neto a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. Olá, deputado Valdemar Costa Neto, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha. Deputado, o senhor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos, 10 meses de prisão e multa de R$ 1.100.000 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apresentou recursos. Esses recursos foram recentemente rejeitados por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. O senhor pretende apresentar mais recursos e se considera inocente desses crimes que lhe são imputados? Não. Nós cometemos um crime eleitoral na eleição de caixa 2 e vamos ter que pagar por isso. Temos que cumprir o nosso dever com a sociedade. Acontece que os crimes foram classificados de outra maneira. É difícil para o Supremo também poder fazer um julgamento com uma pressão dessa, porque ficou o bem contra o mal. Quando estourou o Mensalão, como o PT estava envolvido, e o PT sempre foi o partido que tratou da moralidade no Brasil, que combateu a corrupção, aquilo chocou a opinião pública. Então a repercussão daquilo foi mundial. Então ficou muito difícil para que um juiz, um ministro do Supremo, tocasse aquilo com tranquilidade. O único problema nosso é que o processo demorou demais e nós estamos sofrendo com isso aí, estamos nessa história há 8 anos. Mas, então deixa eu entender, os crimes que lhe foram imputados foram corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O senhor está dizendo que considera que essa imputação é que foi a errada? Foi. É isso? Foi. Eles consideraram o seguinte, quem pegou dinheiro no Mensalão é lavagem de dinheiro. Não importa, a lei da lavagem é clara. Lavar dinheiro é esquentar dinheiro. Então, não, quem pegou dinheiro vamos enquadrar em lavagem. Então, eles tomaram essa decisão e vamos incluir todos em corrupção, ativa ou passiva. No meu caso, passiva. O senhor se considera apenas culpado de crime eleitoral de caixa 2? Nós cometemos um crime eleitoral, mas a demora do processo fez com que esse crime ficasse prescrito. Então, eles não podiam chegar na hora do julgamento, em 2012, depois de 7 anos de denúncia, eles não podiam chegar e falar, olha, está todo mundo absolvido, é crime eleitoral, isso está prescrito. Então, eles tiveram que tomar uma providência e tomar essa providência que nós não podemos discutir, que uma decisão do Supremo nós temos que cumprir. Nós não devemos discutir. Foi por isso que o senhor, nos recursos, por meio dos seus advogados, não requereu redução de pena? Eu não requeri redução de pena por causa da absolvição do Duda. Como absolver o Duda Mendonça, nós tínhamos um acordo, o meu caso era diferente dos outros. Nós tínhamos um acordo PT-PL. Nós tínhamos um acordo de eleição.
nós fizemos um caixa de campanha, constituímos um caixa de campanha de 40 milhões de campanha que nós íamos arrecadar. E isso foi público. Está aqui a Folha de São Paulo. Está aqui a Folha de São Paulo. Olha aqui a Folha de São Paulo, de 2002. PL disse que vai participar do caixa de campanha do PT. Não foi nada escondido. Nós íamos ter uma participação, de acordo com os deputados que nós tínhamos, de 10 milhões e o PT de 30 milhões. Esse caixa foi constituído com a ajuda do nosso vice-presidente, do Zé Alencar, com os empresários e com a doação dele também. Então, quer dizer, se você me perguntar, mas foi errado fazer? Foi. Eu fiz mal de insistir nisso aí, porque quando veio a verticalização, a obrigatoriedade da coligação em cima para presidente e no Estado também, faltava um mês para as convenções, ninguém mais podia mudar de partido. E nós tínhamos uma situação diferente, porque nós tínhamos em cada estado, nossos estados são autônomos. Só para recapitular, na argumentação do seu recurso, na fase do julgamento dos embargos de declaração, o seu advogado, entre outros, Nilo Batista, argumentou que o seu caso era semelhante, guardava similitudes com o do publicitário Duda Mendonça. Duda Mendonça, um publicitário, vendeu serviços ao PT, a campanha de Lula, recebeu dinheiro por isso, dinheiro não declarado no exterior, e foi absolvido, inclusive pagou os impostos para a Receita Federal. No seu caso, era um acordo entre o PT e o PL, na época, como se chamava, não é? Isso, hoje era PL, PR. Ainda Partido Liberal, ainda, antes de se tornar PR. Só que o Supremo rejeitou por unanimidade esse argumento. Por que o senhor acha que o Supremo rejeitou esse argumento? O Supremo nós já estávamos julgados faz tempo. Nada, na minha opinião, eu já tinha discutido isso com o nosso advogado também, com o Marcelo Bessa, que é meu advogado, e que depois eu, junto com o Marcelo Bessa, resolvemos contratar o Nilo Batista. E o Nilo não queria pegar a causa. O Nilo falou, essa causa, o Marcelo Bessa já fez o que tinha que fazer. Aí nós insistimos, eu e o Marcelo com ele, e aí quando veio a absolvição do Duda Mendonça, surgiu essa oportunidade, porque se eu fiz um acordo, como o Duda prestou o serviço dele, nós fizemos um acordo, nós somos um partido político, tem a mesma característica da empresa do Duda. Temos um parecer no processo. No julgamento mais recente dos embargos, um dos argumentos usados pelos ministros do Supremo para rejeitar o seu recurso foi diferenciar o seu acordo do acordo feito por Duda Mendonça, dizendo que no seu caso, o senhor e o seu partido comercializaram a função pública. Não. Diferentemente de Duda, que era um serviço privado. Está certo, o Duda prestou o serviço dele. Mas acontece o seguinte, que o caixa de campanha foi feito por nós. Quem contribuiu para esse caixa foi o Zé Alencar, que só da empresa dele ele deu 4 milhões. E ele que foi atrás dos empresários para constituir esse caixa. Nada mais natural do que você dividir um caixa de campanha para fazer campanha dos deputados. É a coisa mais comum do mundo. Então, nós pegamos um parecer, inclusive, do Gustavo Tepedino, mostrando que a empresa do Duda tinha a mesma característica da empresa PL. A mesma característica comercial. E que esse acordo valeria desde que você tivesse prova que tivesse feito o acordo. Eu tinha a Folha de São Paulo e eu tinha o depoimento do Zé Alencar, que confirmou isso. Não pus 10 depoimentos no embargos. O Marcelo e o professor Nilo não quiseram pôr 10 depoimentos a meu favor, só puseram o do Zé Alencar, contando como foi o acordo. O fato é que foi rejeitado o seu recurso. O senhor pretende, por meio dos seus advogados, apresentar novos recursos na fase seguinte ao processo do Mensalão? Parece, pelo que eu entendo, o Marcelo Bessa me disse que nós temos direito a mais um recurso, precisa ver se eles vão aceitar. Porque no caso de outros deputados, de outro deputado eles aceitaram, e aí precisa ver os infringentes, se eles vão aceitar os infringentes ou não, que não é o meu caso. Mas aí o que influenciaria no seu caso os infringentes? Depende, se eles corrigirem, como eles têm corrigido os erros do Congresso, porque o Congresso não tem legislado, desde a morte do Ulisses, o Congresso parou, do Ulisses Guimarães, o Congresso não tem legislado.
Então, eles têm corrigido, por exemplo, o Congresso fez a lei de limitar o funcionamento de partido com menos de 5% dos votos, televisão e fundo partidário. Aí eles resolveram, isso tudo provocado por deputados, essas consultas. Eles modificaram e modificaram no Supremo. Aí você veio com a fidelidade partidária. Entrou um deputado, fez uma consulta, eles estabeleceram a fidelidade partidária que não tinha na lei. Está certo, não está errado. Eles estão ocupando o espaço que o Congresso perdeu. Então eu acho que se eles olharem a situação como eles têm que olhar, como nós não legislamos, nós tínhamos uma emenda constitucional, nós tínhamos na Constituição que nós tínhamos 2 graus de jurisdição, hoje nós só temos 1 grau de jurisdição. Não tem ser humano no mundo que não tenha direito a um recurso. Agora, eles tinham que tomar essa providência de dar para todos os condenados mais um julgamento no Supremo, com outro relator e outro revisor, que o infringente prevê isso aí. Mas não no seu caso, daí como seria? Não, aí que está. Eles tinham que dar para todo mundo, para o pessoal do banco, para todo mundo outro julgamento, porque todo cidadão, você sabe que nós somos signatários disso, na OEA, todo cidadão tem direito a 2 julgamentos, nós só vamos ter um julgamento. A propósito, encerrada a fase no Supremo, como parece que será encerrada, no seu caso, sem essa outra instância para julgamento, essa dupla jurisdição, o senhor e seus advogados pretendem recorrer às cortes internacionais? A OEA. Isso já é uma decisão tomada? É uma decisão tomada, mas só que o recurso para a OEA são 2, 3 anos. Uhum. É um negócio muito demorado. Não acredito que a OEA se manifeste diretamente. E a OEA não tem poder sobre o Supremo Tribunal Federal. Pode impor sanções ao país. É isso que eu ia dizer. Para efeito prático, no seu caso, vai ser uma atitude política, mas o senhor não vai se beneficiar disso? Não acredito, porque no meu caso eu tenho uma pena de 16 meses de prisão semiaberta. Eu acho que nós não conseguiríamos fazer esse processo andar antes disso. Deixa eu fazer algumas perguntas históricas para o senhor sobre o caso do Mensalão. O acordo que foi feito, que o senhor mencionou, inclusive nessa reportagem da Folha de São Paulo, menciona um valor que seria pago de aproximadamente 10 milhões, compartilhado no caixa de campanha entre PT e PL, na época atual PR. Quando o senhor começou a receber esse dinheiro, o senhor não desconfiou em nenhum momento sobre a origem ilegal disso daí? Desconfiei. Por que o senhor não denunciou na época? Não. Porque eu tinha que pagar o agiota que eu devia. Quem tinha assinado a promissória era eu com ele. A única coisa que eu fazia quando eu pagava uma parte é trocar a promissória. Eu peguei o dinheiro de um doleiro, o Bradesco não ia me emprestar dinheiro para a eleição. Eles combinaram que iam me dar o dinheiro. Quando chega no meio da campanha, o Delúbio chega para mim e fala... Delúbio é Delúbio Soares. Delúbio Soares. Delúbio chega para mim e fala, Valdemar, eu não vou ter condições de pagar. Tesoureiro do PT. Tesoureiro do PT. Ele falou, mas como? Eu falei, mas pelo menos me dá o dinheiro do Zé Alencar. Pelo menos a doação do Zé Alencar pessoal. Ele falou, não, nós já gastamos por conta, você faz um empréstimo e eu te pago depois da eleição. Falei, como que você vai me pagar? Com o fundo partidário, que é legal. Peguei o empréstimo. De quem? De um doleiro, do Lúcio Funaro. Peguei o empréstimo dele. Peguei o empréstimo a 3,5% por mês. Peguei 6 milhões. A 3,5% são 200 mil reais por mês de juros. E aí passou o tempo, o Delúbio começou a me pagar. Aí mandaram o nosso pessoal retirar um dinheiro no Banco Rural. Mandamos 2, 3, 4 vezes, não me lembro. Me pagaram uma vez em São Paulo. Eu falei, Delúbio, eu não quero mais isso aí. Eu vou te pedir um favor. Pede para o Marcos Valério, que está pagando esse dinheiro, porque ele me falou que o Marcos Valério tinha feito um empréstimo, tinha endossado um empréstimo para o PT. Pede para o Marcos Valério pagar diretamente o agiota. Para mim não ter que me envolver mais nisso. Eu só vou lá trocar a promissória cada vez que pagar. Me avisa quando pagou. E aí o Marcos Valério começou a pagar diretamente o Lúcio Funaro. Durante a campanha o senhor tomou esse empréstimo do doleiro Lúcio Funaro e pagou os seus fornecedores de campanha. Esses recibos foram comprovados e apresentados para descrever as despesas? Não, eu doei esse dinheiro para os deputados. Na eleição. E eles não tinham como comprovar as despesas? Eu falei, espera que quando eles me pagarem, nós vamos poder, como o dinheiro vem do fundo partidário, nós vamos poder regularizar esse dinheiro.
Porque uma das acusações que pesam contra o senhor, no seu caso, ao longo do processo, foi que não foi comprovada a despesa objetiva na campanha pelos deputados a quem o senhor diz ter entregado o dinheiro. Isso daí nunca será possível de comprovar, essas notas fiscais de serviços ao longo da campanha? Não, não tinham notas fiscais. Ou recibos? Eu dava o dinheiro para o cidadão, que eu tinha prometido. Tem vários depoimentos no meu processo de deputados e de candidatos a deputados falando que receberam o dinheiro meu na campanha. Eles não levaram isso em consideração. Nenhuma testemunha eles levaram em consideração. E o senhor rejeita a tese de que parte desse dinheiro foi paga já ao longo do mandato do presidente Lula para que os deputados do seu partido, entre outros, se mantivessem fiéis ao Palácio do Planalto? Não, eles estavam fora. Eu já tinha dado o dinheiro para eles antes da eleição. Eu não tinha compromisso mais com eles. O compromisso do PT era só comigo. Não tinha nada disso. Isso é uma bobagem. Dizer que você está me perguntando aí, você comprou deputados para votar na reforma da Previdência? Nós éramos governo, nós tínhamos tudo no governo. Nós tínhamos lá, você pega a reforma da Previdência, isso é uma piada. A reforma tributária nunca saiu do papel. A reforma da Previdência, eu briguei o tempo todo com o Zé Dirceu por causa do subteto, porque a base do poder judiciário brasileiro era no PL, por causa do Álvaro Vale, que era o nosso presidente. O Álvaro dava assistência para o poder judiciário. E aí, o Álvaro morreu no ano 2000, e quando chegou em 2003, que começaram a discutir a reforma da Previdência, eles colocaram na reforma da Previdência que o juiz e o desembargador ficavam vinculados ao salário do governador. O governador não tem salário, o salário dele é baixo. Porque ele tem casa, comida, roupa lavada, tem tudo. E então eles queriam permanecer vinculados ao Supremo. E eu avisei o Zé, eu sou obrigado a defender o Poder Judiciário, por causa do Álvaro Vale, sempre defendi o Poder Judiciário, eu vou entrar com destaque, eu tinha direito a um destaque supressivo. E ele que precisava pôr os 308 votos. Falei, você não vai pôr nunca. Aí o Zé foi para a imprensa, isso tem tudo na imprensa e no processo. Foi para a imprensa dizendo que eu tinha que sair da base do governo, que eu não estava trabalhando com o governo, que eu não podia apresentar um destaque contra a reforma. E aí eu levei a história até o final, e eu falei, Zé, se você não tirar, o destaque está pronto. Aí chegou no final e ele tirou isso da reforma. E foi uma briga que eu tive a reforma inteira com ele, por causa disso. Ainda outra informação histórica, nesse acordo PT-PL em 2002, na casa do deputado do PT aqui em Brasília, Paulo Rocha, no apartamento, estavam presentes o senhor, várias pessoas, inclusive a chapa que viria a ser a chapa presidencial Lula e José Alencar. Isso. Os relatos do senhor mesmo são de que no momento em que foi fechado o acordo financeiro, Lula e José Alencar ficaram de fora. Ficaram na sala. Ficaram na sala e no quarto se discutiu o acerto financeiro entre os dois partidos. Mas Lula e José Alencar sabiam do que se tratava naquele momento. Sabiam que eu estava tratando desse acerto. Desse valor que seria dividido. Desse valor que seria... O Lula falou assim para o Zé Alencar, Zé Alencar, deixa eles conversarem que isso não é assunto nosso. E nós fomos para o quarto e resolvemos, e chegamos num acordo, voltamos para a sala, está resolvido o problema. Em que medida, depois desse acerto entre os dois partidos, esse acerto financeiro, Lula e José Alencar souberam detalhes de como se processavam os pagamentos? Nunca souberam. Nunca o Lula tomou. Eu cobrava o delúbio, porque o delúbio é que comandava a parte financeira. O senhor nunca teve oportunidade de dizer isso para o Lula ou para o José Alencar? Olha, estão me pagando de um jeito esquisito, vem pelo banco, pelo Marcos Valério. Não, o problema é que no começo não pagavam. Atrasaram muito dinheiro para pagar. Mas quando passaram a pagar? E depois, quando começaram a pagar, não. Nunca comentei esse assunto com o Lula. Estava com ele em reunião de líderes, reunião de partido. Nunca comentei o assunto com o Zé Alencar, porque eles sempre foram contra eu fazer esse acordo. O Zé Alencar foi contra. O Zé Alencar não queria que eu fizesse. E se eu tivesse que fazer hoje, eu não faria mais. Acontece que a verticalização veio um mês antes.
E eu não tinha como levar os deputados para votarem na convenção a favor do Lula. Eles não queriam mais a coligação com o Lula, não por causa do Lula. Mas depois, deputado Valdemar Costa Neto, ao longo do governo Lula, no início, o senhor, do melhor do seu juízo, acredita que o então presidente Lula não tinha o menor conhecimento do que fazia Delúbio Soares? Nunca tomou conhecimento disso. O Delúbio tinha autonomia total no partido. Nunca tomou conhecimento disso, e mais ainda, nem o Genuíno, que era presidente do PT, que não cuidava desses assuntos. Mas de onde exalava o poder do Delúbio? Ele era o tesoureiro do partido. Sim, mas quem o empoderou para ter esse poder absoluto sem falar com ninguém? Na época, ele já tomou frente de todos esses acordos. Sozinho? Sozinho. Sem ninguém saber? Sem ninguém tomar conhecimento. José Dirceu não sabia? Não. Isso tomaram conhecimento do acordo PT-PL. Isso foi publicado em 2002, antes das convenções. Mas presta bem atenção. Quanto aos pagamentos, nunca tocaram no assunto. E ainda ele falava para mim, deixa que eu vou resolver isso aí. Eu vou te pagar centavo por centavo. Só que eu esperava que ele me pagasse pelo fundo partidário e não deu certo. E o senhor acha que, então, as declarações de algumas personalidades envolvidas nesse escândalo, quando dizem que, enfim, a cúpula do PT sabia, o presidente Lula sabia mais ou menos como se davam os pagamentos, essas informações não procedem? Não procedem. Não procedem. Não estão falando a verdade. O senhor acha que o presidente Lula não conhecia, não tinha ciência de como atuava Marcos Valério, ou não conhecia Marcos Valério pessoalmente? Não acredito que ele atuasse com Marcos Valério, não acredito. Que ele conhecesse. Eu estava sempre no palácio, eu mesmo fui conhecer o Marcos Valério muito tempo depois. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Nunca vi ele frequentar palácio, nada. O processo começou com 40 pessoas, não é? Alguns acharam exagerado o número, outros acharam reduzido, porque não incluiu, por exemplo, o ex-presidente Lula. O senhor acha que foi correta a apresentação da denúncia em termos de pessoas envolvidas e que foram julgadas? Acho. Com uma restrição somente que não é importante para você. Qual é? O Lúcio Funaro fez 4 depoimentos na Polícia Federal, e em todas ele confirmou o empréstimo que fez para mim. Aí ele, para sair do processo, fez uma delação premiada, que eu não sei como que o Ministério Público aceitou. Fez uma delação premiada para poder sair do processo. Foi o único caso que eu vi. O senhor acha que dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor já fez um reparo dizendo que o Supremo foi lento, a condução do processo por parte do Supremo e, sobretudo, por parte do relator Joaquim Barbosa, depois do revisor Ricardo Lewandowski, foi apropriada ou o senhor faria algum reparo? Eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho nada a considerar sobre o julgamento do Supremo. Nesses 8 anos, o Porfírio, através de notas, tem escrito que nós não comentamos decisões judiciais. Decisões judiciais são para ser cumpridas e não para ser discutidas. Agora, quanto à escolha do ministro Joaquim Barbosa, isso foi um erro. O que foi um erro? Eu vou te explicar, eu vou chegar lá. O Itamaraty estava certo quando reprovou o Joaquim Barbosa. Porque você veja bem, o Álvaro Vale... O que o senhor quer dizer que o Itamaraty estava certo? Naquela argumentação sobre a personalidade dele que constam nos registros do Itamaraty, é isso? Ele não podia ser diplomata. Por quê? Por quê? Porque é um recalcado. Porque é um desequilibrado. É um homem sem educação. Eu convivi muito com um diplomata. O Álvaro Vale, eu convivi muito com ele, muito próximo. Ele era presidente do meu partido, eu era vice-presidente. Sabe que o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, acusa o Itamaraty de maneira até razoavelmente direta de preconceito por conta disso. Né? Não, mas um erro. Porque ele, você vê o desequilíbrio dele, é um desequilibrado. Por quê? Porque ele... Passar pela cabeça dele, mesmo tendo preparo, tendo estudo, ser diplomata. Fernando, você conhece os diplomatas do Brasil, essa classe mais preparada do país. Eu convivi com vários diplomatas, não vi nenhum do tipo dele. Só de passar pela cabeça dele
em ser diplomata, você vê que ele é um homem desequilibrado. E aí agora vem o erro. Quem errou? O Lula errou. Porque o Lula quis fazer uma homenagem para os afrodescendentes. Justa homenagem. Mas ele deveria ter pesquisado melhor o Joaquim Barbosa. Eu quero te dizer que o Lula errou, mas porque ninguém pode tirar nota 10 em tudo. O Lula foi muito bem na presidência. Ninguém vai tirar nota 10 em tudo. Eu vou te dizer no que ele errou. Você, quando manda um ministro, e o Senado também, só que o Senado tem menos culpa. Você, quando manda um ministro para o Senado, ou ele é de um tribunal superior, veja bem, ou ele é de um tribunal superior, ou ele é de um tribunal de justiça, ou ele é um advogado-geral da União, ou ele é um jurista, ou ele tem um cargo de destaque num estado. Então, quer dizer, você veja bem, ou ele é um advogado de renome. Então, quando o cidadão vai para o Supremo, os senadores já conhecem, ou têm informação. O Joaquim Barbosa foi para o Supremo, ninguém tinha informação dele. Aí começaram a chegar as informações, é um homem que bate em mulher. Ele foi correndo fazer um acordo com a mulher dele, lógico, chegou para ela, falou, você é ministro do Supremo, você vai fazer um acordo comigo. Aí fizeram um acordo, não, a agressão foi mútua. E quem falou isso foi a Ellen Grace lá no Supremo. Foi o Eros Graus falou também no Supremo isso aí. Falou o quê? Que ele chamou o Eros Graus de velho caquete. Caquético. Caquete. 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 Caquético. Ele chamou o Eros Grau de velho caquético e o Eros Grau pegou e falou para ele, só falta o senhor querer bater num velho caquético, porque o senhor já bateu em mulher. O senhor é o Supremo. Agora o pior, vou te mostrar que ele não tem qualificação para o cargo. Ele vai lá e compra um apartamento em Miami. Você já viu um ministro do Supremo ter um apartamento em Miami? Não tem nada de ilegal nisso aí. Agora, criar uma empresa lá fora, a lei está aqui. Ele não pode ter empresa, ele pode ser cotista de empresa. Compra um apartamento em Miami, veja bem, e cria uma empresa lá fora, isso é fraude. E põe o endereço da empresa num apartamento funcional, que é do governo que ele está morando, é proibido, está aqui no decreto. E agora eu quero te perguntar uma coisa, Fernando. Só para deixar registrado, ele respondeu em relação a essa operação dizendo que está tudo dentro da lei e que declarado no imposto de renda. Da lei dele. Está aqui a lei, eu te mostro a lei. A lei não diz isso. Então, deixa só para continuar. Está aqui. É vedado ao magistrado. É vedado, lei complementar número 35, exercer ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista, ele é proprietário. Segundo lugar, você tem, o imóvel funcional só pode ser usado para residência. Se é um deputado ou um senador que compra um imóvel em Miami, cria uma empresa lá fora e põe o endereço dele no imóvel funcional, quer dizer, no imóvel da Câmara ou no imóvel do Senado, já estava no Supremo. E eu te pergunto, o que o Ministério Público, o que o Conselho Nacional de Justiça fez a esse respeito? Nada. Há uma contestação, parece, no Conselho Nacional de Justiça, não é? Não sei em que pé está, mas não sei em que precisa ver, quer dizer, mas se fosse contra um deputado ou um senador, nossa senhora, e vou te dizer mais, ele recebeu 520 mil reais da UERJ, sem dar aula. Olha só. Mas E vou te dizer uma coisa, eu tive informações no Rio que ele era um professor medíocre. Ele era um professor medíocre. Então, agora eu vou te dizer mais. As ofensas que ele faz para as pessoas, com o jornalista do Estadão que ele fez, vou te dizer mais, olha aqui, as licenças que ele tirou durante o julgamento do processo do Mensalão. Num ano ele tirou 4 meses, 127 dias. Mas ele estava em licença médica, não? Licença médica. Mas ele ia em bar aqui em Brasília comemorar aniversário dos amigos dele, vivia em restaurante, porque ele começou a ser aplaudido quando ele chegava nesses lugares. Eu não sei se ele vai ser aplaudido ainda depois dessa compra desse apartamento em Miami. Agora, eu quero te dizer uma coisa.
Então, 4 meses num ano, estou dizendo. Então, veja bem, quando chegou no julgamento do Supremo, ele tira uma licença no meio do julgamento, o ano passado, para ir para a Alemanha fazer um tratamento. Sabe por que ele tirou a licença? Ele deve ter uma assessoria de imprensa boa. Porque ia ter eleição do Obama na eleição seguinte, na semana seguinte, ia ter eleição do Obama. E aí não ia ter mídia, não ia sobrar espaço nos jornais para o processo do mensalão. Porque ele só pensa numa coisa, em aparecer, em se promover. Só pensa nisso. O senhor está fazendo várias críticas ao presidente do Supremo, Só o Joaquim presidente Barbosa. Lógico, eu respeito o Supremo. Mas essas suas críticas, elas são em relação ao presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Agora, o que isso poderia ter influído no resultado das sentenças do mensalão, uma vez que são 11 integrantes no Supremo? Ele era o relator. Mas há um revisor e há outros. Eles não têm condições de se dedicar a um processo de 50, 60, 80 mil páginas. Eles têm processos lá que eles não dão conta. O relator tem um peso muito grande nessas decisões. Por isso ele é relator. O senhor fez críticas graves aqui ao ministro Joaquim Barbosa. O senhor pretende, além dessas críticas, dar provimento a elas, tomar alguma atitude, ou são só críticas que o senhor está fazendo? Não, eu como deputado, veja bem, ainda eu sou deputado, eu tive 174.826 votos. Eu tenho que defender o nosso pessoal, eu tenho que mostrar alguma coisa para os meus eleitores. Eu não tenho atuado na Câmara como deveria, para não criar constrangimentos para os meus colegas. Eu tenho trabalhado, tenho cuidado dos municípios, tenho ido do Ministério para arrumar verba para os municípios, para desenvolver projetos e tudo mais. Mas a minha função principal como deputado é denunciar esses erros. E isso foi um absurdo, foi um erro do Lula. Quer dizer, ele teve boa intenção no primeiro momento. Agora, chega no Senado, a aprovação dele, e aí nessa fase eu acompanhei. Aí nessa fase, o Joaquim Barbosa saiu um comentário muito grande lá sobre a aprovação do Joaquim Barbosa. Aí ele, por ser afrodescendente, o Senado não mexeu. Porque já veio, quem deveria ter feito isso tinha que ter sido o governo Lula. Volto a repetir, ninguém pode tirar 10 em tudo. Errou, e isso foi um erro muito grande e que está trazendo um grande prejuízo para a imagem do Poder Judiciário brasileiro, apesar de eles estarem com o processo do mensalão, que dá um prestígio grande para eles, dá uma popularidade bárbara, você vê ele com essa popularidade, que isso vai acabar. E o Senado, que é quem tem o poder de tirar um ministro do Supremo, você pode esperar. Se ele continuar com esse comportamento e esses casos aflorando, você não tem a dúvida que o Senado vai tomar providência contra ele. Não agora, porque agora ele está julgando o mensalão. O julgamento do mensalão é o julgamento do bem contra o mal. Pegou isso aí, não tem jeito. Então, ninguém quer fazer nada com ele porque, vão dizer, está fazendo isso para salvar os mensaleiros. Mas vai acontecer, o Senado vai reagir um dia. O senhor não acredita que esses seus comentários sobre Joaquim Barbosa possam ser interpretados como preconceito contra ele? Não tenho preconceito nenhum. Eu sempre prestigiei os afrodescendentes, sempre prestigiei demais. E mais do que merecidamente, eles ajudaram a construir esse país. Eu tenho o maior respeito. Acontece que não é preconceito, é a realidade. Estão nos jornais. Tudo caminha para a sua condenação realmente transitar em julgado e ser mantida tal qual foi definida pelo Supremo. Mantida a sua condenação, o senhor terá o seu mandato de deputado federal contestado. Isso. Pretende lutar pela sua absolvição no plenário da Câmara? Eu não pensei nisso ainda, porque nós não temos o resultado do Supremo. O Supremo teve uma decisão lá atrás, presta bem atenção, que por 5-4, que o deputado tem que ser cassado no Supremo. Já decidiram. Aí, no caso do Ivo Cassol, já mandaram para o Senado, porque mudou a composição do Supremo. Então, não me passou pela cabeça isso ainda. Mas vamos fazer passar agora, então. Vamos. O que o senhor fará? Não pensei, não decidi o que fazer.
Houve um caso recente, muito rumoroso, relativo ao deputado Nathan Donadon, de Rondônia, que foi eleito pelo PMDB e agora está sem partido. Condenado pelo Supremo, transitou em julgado, está preso desde o dia 28 de junho. No dia 28 de agosto, no plenário da Câmara dos Deputados, não teve o seu mandato cassado. A Câmara, nesse caso, agiu corretamente? A Câmara é o vácuo constitucional que nós temos. Se ele tivesse sido julgado pela Câmara antes, como nós tínhamos na Constituição, nós não tínhamos chegado nesse ponto. Mas chegamos. O fato é que chegamos. Na quarta-feira, dia 28 de agosto, a Câmara fez bem em absolvê-lo? A Câmara agiu, nós tivemos 404 deputados que votaram e 233 votos a favor, a maioria foi a favor. Isso. Faltaram 24 votos, Justo. os 257. A Câmara agiu como achou que deveria agir, porque não conhecia o seu processo, não foi consultada sobre o processo, por culpa nossa, por causa do vácuo legislativo que existe hoje no Brasil. O senhor estava nesse dia aqui em Brasília, registrou presença na Câmara, porém foi um dos que não votaram na sessão propriamente. Por que o senhor não votou? Eu não votei porque eu não conhecia o processo, então preferi me abster. Ao se abster, o senhor ajudou na absolvição. Não tenha dúvida, porque se eu votasse, eu tenho certeza. O senhor votaria para absolvê-lo? Se eu votasse, eu ia me abster. Mas adianta eu falar isso para você? Se eu votasse, se eu tivesse na lista dos votantes... Ou seja, abstendo-se ajudaria a absolvição. Se eu tivesse, não você, Fernando, que é um jornalista de alto nível, mas a imprensa brasileira, se eu tivesse votado, o Valdemar é um dos que votou para absolvição. Então, preferi não ir votar. Mas é a mesma coisa, né? Porque o efeito é ajudar na absolvição ao não votar. Sim, mas acontece que muitos deputados, que não têm nada a ver com essa história, como não conhecem o processo, preferiram não votar. Mas isso tudo por causa desse vácuo constitucional. Esse vácuo que o senhor diz, embora não importa, ele existe. Nós tiramos da Constituição e não fizemos nada. Vai acontecer no seu caso, eventualmente, se a sua condenação for mantida, como tudo indica no Supremo, está sendo, em dado momento o seu processo vai chegar no plenário da Câmara. Se a Câmara o absolver, como que o senhor pretende daí organizar operacionalmente a sua rotina? Eu acho que a Câmara vai ter outro procedimento, né, na minha opinião. Porque agora vem o voto com a questão do Donadon, que foi um erro, que foi um tropeço. Não quero condenar o Donadon, porque não tenho condições disso quando não conheço o seu processo. Isso vão aprovar agora o fim do voto secreto. O senhor é a favor ou contra? Totalmente a favor, mas de tudo. Não é só para caçar deputado. Sou a favor para votar veto, para votar tudo. Acabar com o voto secreto para tudo. Sou a favor. Aí vai vir agora cassação no Supremo. Cidadão é cassado no Supremo, não tem mais que vir para a Câmara. Nós temos que pôr ordem na Constituição. Dado esse novo cenário que pode vir a acontecer, mantida a sua condenação, o senhor considera eventualmente renunciar ao mandato? Eu não pensei nisso ainda, vou te dizer por quê. Primeiro porque eu vou cumprir 1 ano de mandato, se eu for absolvido, e depois vou ter que cumprir pena. Então, eu tenho que avaliar o que é melhor. Vou consultar o pessoal, meus companheiros de partido, e vou ver o que é melhor para fazer como eu fiz no passado. Porque eu renunciei, porque o Roberto Jefferson estava ameaçando o nosso pessoal de pôr todo mundo no Conselho de Ética, e a responsabilidade do acordo com o PT foi só minha. Então fui para a tribuna, falei, a responsabilidade é minha, pessoal, nossos deputados não têm nada a ver com isso, quem fez o acordo financeiro fui eu, e fui embora para ele poder parar de perturbar os nossos deputados. Então a sua renúncia em 2005 foi para proteger os seus companheiros de partido? Não é para proteger. O Roberto Jefferson, como eu entrei contra ele no Conselho de Ética, e ele não podia renunciar mais, ele queria renunciar, ele começou a chamar os deputados do PL e falou, se o Valdemar não tirar o processo meu do Conselho de Ética, eu vou te pôr, porque só presidente de partido, com representação no Congresso, que pode representar no Conselho de Ética.
E aí ele começou a ameaçar todos os nossos deputados que ia colocar todo mundo no Conselho de Ética, a bancada toda no Conselho de Ética. Renunciei, fui embora, assumi o meu erro e agora vou pagar pelo meu erro. Essa é uma hipótese a ser considerada agora também, não é? Precisamos ver o que vai acontecer. Se eles aceitarem, por exemplo, o Supremo, se for corrigir o que está errado, eles teriam que aceitar os infringentes para todos. Por quê? Sim, mas não vão aceitar, a gente sabe, para todos. Eu também, não, na minha opinião, do jeito que eles estão fazendo, podem não aceitar para ninguém. Uhum. Só que vai Que virar. também é uma hipótese. Quer dizer, existe... Mas no seu caso, bem mais difícil, não é? Bem mais difícil. Deveriam aceitar para todos. O duplo grau de jurisdição, isso Mas tem que ser decidido. admitamos aqui com um grau de razoabilidade grande que no seu caso é muito difícil. É difícil. Aí a sua condenação já está definida. Aí minha O senhor- condenação está o senhor- definida. O senhor não reflete no dia a dia como é que vai ser sua vida após esse trânsito em julgado? Poxa, eu reflito nisso há 8 anos, O Fernando. que é que o senhor pensa, como vai ser sua vida? Ué, vou tocar minha vida, vou ter que trabalhar como fiz quando renunciei outra vez. Fui registrado no partido, na parte O senhor administrativa teria e que trabalhei. cumprir pena em regime semiaberto. Aí eu vou trabalhar, eu tenho domicílio aqui em Brasília, eu vou trabalhar no partido novamente, mas não saio da Secretaria-Geral do partido. O senhor é secretário-geral do PR hoje. Isso, porque eu não vou poder ter decisões políticas no partido, estando com meus direitos políticos suspensos. Saio da Secretaria-Geral e vou trabalhar na gestão do partido, na parte administrativa do partido, como fiz em 2005 até 2007. O senhor já avaliou onde poderá cumprir a pena em regime aberto aqui em Brasília? Não Semiaberto, avaliei. Eu perdão. tenho visto, tenho lido alguma coisa a esse respeito, mas eu creio que não deve ser. A gente não pode reclamar de uma prisão, porque prisão é prisão e não é um lugar para o camarada ir se divertir. Você vai passar dificuldades, é lógico, de ter que dormir todo dia na prisão, ficar das 6 às 6 da manhã cumprindo pena. É uma situação difícil, mas que nós temos que enfrentar. Eu tenho que pagar essa dívida com a sociedade. Onde que pode ser, o senhor já averigou aqui em Brasília? Ontem saiu uma matéria grande aqui no jornal, no Correio, que tem o centro de detenção aqui, que é só para cargos de semiaberto. Mas pode ser numa área da Papuda, você dorme e sai de manhã, eu acho. Aí precisa ver o que eles vão fazer. Isso eu não tomei conhecimento ainda. Então, mas a decisão sobre ser em Brasília, o senhor já tomou por conta do seu domicílio? Eu tenho domicílio aqui eu estou aqui há 22 anos, eu tenho domicílio fixo aqui há uns 15 anos já. Uhum. Fixo, já trabalhei Seu domicílio aqui. eleitoral continua sendo em Mogi, em São Paulo? Agora eu transferi para cá. Ah, transferiu? Transferi porque eu vou ficar aqui em Brasília esse período todo e não vou poder mais ser candidato. Sobre isso, o senhor não pode mais ser candidato por quantos anos, no caso da confirmação? 8 anos, fora o mandato. Fora o mandato. Quer dizer que eu vou ficar mais 9 anos sem poder ser candidato, não me passa isso mais pela cabeça de ser candidato. É muitos anos. Eu estou com 64. A sua atuação no PR é muito conhecida. O senhor foi presidente do PR, antes do PL, e é uma pessoa muito influente no partido. Com a sua condenação, como será a sua atuação partidária? O senhor já disse que vai ficar administrativamente, mas do ponto de vista da influência política? Não, sai fora. Vou ficar. Isso a gente automaticamente sai fora. Eu já senti no passado, quando eu renunciei ao meu mandato, eu era presidente do partido, passei a presidência para outro, saí da executiva. A tendência é sair fora da parte política, fica só na parte administrativa. É uma tendência normal. É normal isso aí. O PR deve apoiar a reeleição da presidente Dilma no ano que vem? Deve, tem tudo para apoiar. Tem tudo para apoiar. O partido faz parte do governo dela e nós devemos apoiá-la. O partido hoje é bem atendido pelo governo? O partido hoje, depois que nós largamos o ministério há 1 ano e meio atrás, e hoje nós voltamos já com o respaldo do Ministério Público, que já, você sabe, já escreveu, já mandou para o Supremo que nem o Alfredo, não tinha prova contra o Alfredo e contra mim, nós estamos tocando o Ministério, estamos começando a tocar. O Ministério ficou parado todo esse tempo. E isso, para recuperar, vai demorar um tempo.
O presidente Dilma é uma grande administradora, como se dizia durante a campanha de 2010? Ela é eficiente. Ela é eficiente. É que a situação é outra. Hoje a China está comprando menos, os outros países, essas crises aí, nos países árabes aí, faz com que eles importem menos, isso pesa muito para o país. O senhor disse que deve votar, diz que é a favor do voto aberto na Câmara, isso está para ser votado, mas no caso da Câmara é apenas para a cassação de mandatos. Daí como é que o senhor votaria nesse caso? Se não tiver opção, eu voto para isso, mas eu estou dizendo que eu sou a favor, vai ter proposta nesse sentido, eu não tenho dúvida disso, do voto aberto ser aberto para tudo. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos ter destaque nesse sentido. Se a votação acabar sendo apenas para voto aberto em cassação de mandato, o senhor se posicionaria como? Totalmente favorável. Agora, nós vamos ter destaque, com certeza, de votação em separado, para que seja o voto aberto em todos os sentidos. E aí eu apoio que seja em todos os sentidos. Tem que ser aberto para tudo. Eu conheço o senhor há muitos anos como político aqui em Brasília e o senhor é muito influente no seu partido. Quando o senhor diz que vai se afastar da política, é difícil de acreditar como isso vai se dar na prática. Porque a influência a gente não pode simplesmente pegar e dar para outra pessoa. Como isso vai se dar no PR? Olha, nós temos hoje o senador Alfredo, que é o presidente do partido. Quem vai me substituir na Secretaria-Geral, porque é o primeiro secretário, é o senador Antônio Carlos Rodrigues de São Paulo. Nós temos hoje senadores, deputados, todos que participam do diretório, todos que participam das convenções. Nós temos gente altamente qualificada para isso. Quando se dará essa transição? Logo que eu tenha que começar a cumprir a pena. Eu já saio da Secretaria-Geral do partido e já começo a trabalhar na área administrativa do partido, como fiz a outra vez em 2005, porque eu passei 1 ano e meio trabalhando no partido na área administrativa. E vai ser nessa mesma época que o senhor vai decidir sobre qual estratégia tomará na Câmara? Se renuncia, se luta pelo mandato em plenário? Não pensei nisso. Sinceramente, eu não pensei nisso, porque eu quero ver a decisão que o Supremo vai tomar. Porque tem muita gente, por exemplo, funcionários que dependem de mim na Câmara e tudo mais, que gostariam que eu ficasse até o fim do mandato. É evidente que sim. E que se tiver uma oportunidade dessa, quer dizer, vão chegar até a me pedir. Agora, precisa ver se isso é o melhor para mim, porque eu tenho que liquidar essa dívida logo, quero passar por isso logo, para poder tocar minha vida para frente depois. Como tem sido sua vida pessoal esses anos todos? Triste, triste. Muito aborrecimento, muito constrangimento, não tenho problema com meus amigos, todos os políticos me conhecem. Com os políticos não tenho com os meus amigos que me conhecem. Mas quem não me conhece pessoalmente, sabe, pensa muito mal de mim. É natural isso aí. O camarada não me conhece pessoalmente, não sabe quem eu sou, como eu procedo. Então, O senhor foi hostilizado nesse período em algum momento? Não, só em 2006, na campanha, que eu não saí na rua para fazer campanha. Em 2005 e 2006, eu não fui hostilizado porque eu não saía. E em 2006, na campanha, eu evitei de sair para não ser hostilizado. Só em um lugar de reduto mesmo fortes nossos. Então, eu não fiz campanha em 2006. Tanto que minha votação caiu muito. Minha votação em 2006. Depois, 2010, não, passou tudo. 2010 acabou. Não tive problema. Não sou hostilizado, mas na época que estourou o mensalão, eu me recolhi porque onde o pessoal podia te agredia. Os deputados, em todos os locais que eles frequentavam. Então, eu evitava de sair. O senhor está arrependido? Muito. Eu não devia ter feito acordo com o PT financeiro. E não foi culpa deles, não. Eu que insisti. Quando eu comecei a discutir isso, o Zé Alencar foi contra, o Zé Dirceu foi contra. Quando nós participávamos da mesa antes da eleição, que eu falava que precisava do dinheiro, eu falava, se eu não der uma ajuda para os deputados, eles vão votar contra na convenção. Vai ser um carnaval. E eu preciso dar uma ajuda financeira para eles, porque eles não vão ter mais coligação nos seus estados. O camarada tem que sair sozinho. O Eujásio Simões fez quase 100 mil votos na Bahia, fez 90 e poucos mil votos e não se elegeu. Os outros desistiram. Mesmo eu prometendo ajuda. Então, eu não faria mais. O erro foi meu.
O ex-ministro José Dirceu, comentando aí o processo do Mensalão numa entrevista aqui, disse que alguns ministros, quando foram nomeados aí já depois do processo do Mensalão, manifestavam-se a respeito do caso e depois, quando empossados no Supremo, tomaram outra atitude. O senhor tem conhecimento desses fatos? Acredito nisso, acredito. Acredita ou sabe? Não sei, porque o PT nunca discutiu isso comigo. Interessante isso aí. Eu me encontrava com o Zé Dirceu, com o pessoal todo, com o Genuíno, com o João Paulo, para discutir o assunto. Eles não discutiam o negócio de ministro do Supremo comigo, você não sabe por quê. Para mim não pedir para eles. Porque se ele já estava pedindo para ele não podia chegar, me resolve o caso do Valdemar também. Eu não tinha acesso aos ministros. Acho que eles pediam para eles. Quer dizer, eles não tocavam nesse assunto comigo. Acho que eles pediam para eles. Eles deviam pedir para eles, agora chegavam para mim e falavam, vem cá, como é que está o Supremo? Faltavam, no indiciamento lá atrás, em 2006, 2007, o Genuíno chega para mim, que o Genuíno é o mais inocente, o Genuíno não mexe com essas coisas, o Genuíno é um cara especial. Aí o Genuíno chegou para mim, Valdemar, era uma segunda-feira, nós estávamos vindo para Brasília. Ele falou, o que você acha, quarta-feira aí? Eu falei, estamos mortos, vamos ser indiciados. Eles tinham certeza que não iam ser indiciados. Tinham certeza. Todos foram indiciados. Isso, quer dizer, essas coisas não adianta, por quê? Você precisa se colocar no lugar do ministro também, pressão popular, pressão em casa, você chega em casa, o pessoal comenta, a mulher vai no cabeleireiro, ó, teu marido como é que vai votar? É desse jeito que acontecem as coisas. As coisas são difíceis, então, por isso que eu não julgo ninguém, por isso que eu aceito a decisão do Supremo, decisão do Supremo é para ser cumprida, eu sempre discuto o segundo grau de jurisdição, é um absurdo um cidadão só ter um julgamento. E esse julgamento só demorou o que demorou, porque ficou na mão do Joaquim Barbosa. Se fosse qualquer outro ministro, esse julgamento estava liquidado em 3 anos. 2, 3 anos, no máximo, no máximo. Estamos há 8 anos nessa história. 8. Um absurdo. Deputado federal Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. Muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço, viu, Fernando? Você é um craque, você é um dos melhores jornalistas do país. Eu fazia tempo que eu não falava com você, porque eu não tenho dado entrevista, eu estou até sem prática de dar entrevista e não pretendo dar mais, não. Pretendo tocar minha vida aí, porque eu acho que não é momento para isso. Eu acho que nós temos que tocar na sua vida. Quero agradecer a maneira como você me recebeu aqui. Muito obrigado.